queridos, estamos juntos mais uma vez para celebrarmos Jesus nessa semana tão especial da Páscoa do Senhor. Vamos cantar? Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão glorioso outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de fronte escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar, ó brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, ao ver que ao lado estás. Eu me unirei contigo e vou dormir em paz. Amém. Estamos juntos nessa noite mais uma vez, queridos, para adorar ao Senhor. Não faça desse momento o seu momento com Deus. É um tempo muito especial. Você não pode ser um espectador desse culto, mas um participante. Estamos nessa semana refletindo sobre o mistério da salvação, de forma didática, profundamente espiritual. Então este é um tempo muito especial de adorarmos ao Senhor com as nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Estávamos perdidos como ovelha que não tem pastor, mas o Senhor nos encontrou pelo seu maravilhoso amor, nos fez filhos teus. Não somos mais órfãos, temos um Pai. E nós te agradecemos pela tua graça, Senhor, maravilhosa graça, que um dia nos alcançou, que um dia nos libertou
e que nos deu vida completa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de adorarmos ao Senhor juntos, como igreja, como comunidade. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe salvação. Na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar porque nos ama. Jesus se ofereceu para tomar nosso lugar. Seu sofrimento na cruz foi muito grande, mas ele decidiu passar por isso por amor a cada um de nós. Agora, todos que creem em Jesus como seu Salvador estão livres do castigo. Somos alvos do maravilhoso amor do Senhor. Vamos cantar? Maravilhoso amor, ó Jesus, ó Jesus. Maravilhoso amor, ó Jesus. Maravilhoso amor, mostraste, ó Salvador, por mim sofrendo a cruz. Ó Jesus, por mim sofrendo a cruz, ó Jesus. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perdido andava eu e me achou, perdido andava eu e me achou, perdido andava eu tão longe do meu Deus, mas Cristo me buscou e me achou, mas Cristo me buscou e me achou. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Senhor, é a nossa oração. Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor. E fim da vida aqui, cantarei, e fim da vida aqui, cantarei. E fim da vida aqui, na eternidade ali, perante o meu bom Rei, cantarei, perante o meu bom Rei, cantarei. Amém. Então vamos cantar que digno é o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Com gratidão no nosso coração, damos graças ao Senhor pela cruz, pelo preço pago na cruz do Calvário, preço de sangue por cada um de nós. Vamos cantar? Pela cruz dou graças
pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pela cruz dou graças, preço de sangue, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Obrigado, Senhor, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém.
Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar para a cruz eu percebo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar tanto e de forma tão especial. E um dia, e ao ver tua glória, naquele dia, me alegrarei em gratidão. Diante do Senhor, tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar para a cruz eu percebo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar para a cruz eu percebo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E merecedores, indignos, mas amados, muito amados pelo Senhor. Boa noite, queridos. Eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa semana estamos celebrando, rememorando, aquecendo o nosso coração com a Páscoa, celebração da cristandade, celebração do povo redimido por Jesus, que nessa data para pensar, para aquecer sua vida com a mensagem de salvação que está em Cristo Jesus. Nós já celebramos o Domingo de Ramos, já convidados por Jesus, entendemos a sua mesa, a sua ceia, e hoje estamos falando sobre a cruz, estamos falando sobre o sacrifício de Jesus. Estamos nos lembrando que numa cruz de dor, e de uma forma realmente que o nosso coração não consegue conceber, Cristo entregou a sua vida. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, uma vida nova, uma vida abundante. Quero iniciar essa reflexão a respeito da crucificação fazendo
uma revisão dos passos de Jesus até o momento da cruz, esses antecedentes em uma noite conturbada. Desde que o ministério inicial de Jesus se iniciou na Galileia e despertou a atenção, inimigos de Jesus tramavam sua destruição. O que Jesus estava fazendo estava incomodando. E ele realiza o seu ministério, confronta os líderes religiosos, traz esperança para os corações feridos, cura aqueles que necessitam de cura no seu corpo, mas também demonstra o amor de Deus por aqueles que estão perdidos em sua vida e em sua fé. Deus em Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco, se faz homem e de uma forma tremenda se apresenta, se entrega por cada um de nós. Nós vamos ver depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vindo de Betânia, depois de chorar por Jerusalém, como nós vimos no domingo, ele entra no templo e de uma forma ali expressa todo o erro do que estava acontecendo. E aqueles opositores então começam de uma forma muito pontual tramar contra Jesus. Judas Iscariotes se apresenta, oferece sua ajuda, oferece seu apoio para esse intento contra Cristo. O Sinédrio se levanta, aquele concílio governante dos judeus em Jerusalém. Eles desejam então executar Jesus, trazê-lo à prisão. Jesus realiza a ceia da Páscoa, como nós vimos ontem. Jesus e os seus discípulos, depois de terem ceado e Jesus ter trazido ali algumas últimas considerações aos discípulos, orientando-os para o que havia de vir, eles vão para um lugar chamado Getsêmani, que ficava, o jardim do Getsêmani, que ficava aos pés do Monte das Oliveiras, algo que já era costumeiro. Jesus vai ali para orar. E Jesus ora ao Pai: afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus ora ao Senhor e diz: Deus, faz a tua vontade, mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Não é o texto ainda que nós vamos ler juntos, mas nós vamos ver o autor de Hebreus dizendo, no capítulo 5, a partir do verso 7, que Jesus, nos dias de sua carne, quando ele estava aqui como homem, ele se ofereceu ao Senhor com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência, ele obedeceu, mesmo clamando ao Senhor que afastasse esse cálice dele, e por essas coisas ele sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se autor da salvação. Lucas, o médico, ao escrever a respeito do que aconteceu naquele jardim, relata que Jesus, com seu suor que caía no chão, pareciam grossas gotas de sangue. E aqui não cabe imaginar um ornato poético ou um poema mítico. A própria medicina não foi nada poético, não é algo para simbolizar no texto. Realmente a medicina aponta que é possível que uma pessoa atemorizada até a morte produza um suor como gotas de sangue. O que Jesus estava prestes a passar, nós sequer podemos imaginar. Certo autor diz que depois que Jesus orou, ele encontrou os discípulos dormindo. É possível que pairava por ali, naquele momento, tão grande teor pavoroso de morte, diante do clamor de Jesus e do que estava a acontecer, que os discípulos não podiam manter-se acordados, porque o temor traz um peso, uma sonolência. Mas ele acorda os seus discípulos, e os guardas e os soldados, os guardas do templo,
E os soldados romanos chegam, e Judas cumprimenta Jesus então com um beijo, identificando assim Jesus ali na escuridão do jardim do Getsêmani, e Pedro rapidamente puxa uma espada, mas Jesus diz: olha, não é com violência, é com paz que o reino de Deus será estabelecido. Todos os discípulos fogem, exceto um. À distância, Pedro segue os soldados com Jesus. Jesus é interrogado. Anás fracassa, enviando Jesus então a Caifás. Testemunhas falsas falam a respeito de Jesus. Ao amanhecer, mais uma vez, o sinédrio se reúne. Nesse processo, Pedro é questionado: você conhece? E 3 vezes ele nega o mestre. Entendendo que não tinham poder para executar ninguém, Jesus é levado pelo sinédrio a Pilatos. Pilatos sabe que os judeus eram cheios de artimanhas, tenta persuadir. E quando sabe que Jesus vinha da Galileia, envia Herodes, que era o responsável pela Galileia. Mas Herodes manda de volta Jesus a Pilatos. E Pilatos diz àqueles líderes religiosos: olha, eu tenho aqui um outro prisioneiro, e o que eu posso fazer por vocês é trocar um pelo outro, se o povo assim decidir. E o mesmo povo que havia recebido Jesus com palmas e as mãos, cantando Hosana, agora dizia: crucificam, crucificam. Talvez motivados pelo que Jesus havia feito no templo, talvez ali alvoroçados por aqueles líderes religiosos, aquilo que Jesus havia ensinado também no templo naqueles dias dessa semana passada em Jerusalém. Mas o coração daquele povo havia mudado, e agora eles pediam: crucificam. Pilatos então ordena que Jesus seja açoitado, e a sua pena máxima de morte na cruz. Abra sua Bíblia em João 19, 17 e 18. E depois dessa rápida recapitulação do que aconteceu, nós vamos ler o seguinte: João 19, versos 17 e 18. Diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Fala conosco, Senhor. Fala com teu povo. Fala com os teus filhos. Fala com aqueles que ainda não entenderam que precisam ser seus filhos, Deus. Em nome de Jesus. Queridos, o momento da cruz é o momento do triunfo sobre a morte, a dor do servo sofredor. Nesses acontecimentos, aos olhos humanos tão humilhante, nós vemos o mais poderoso ato de Deus, o cumprir da sua promessa, o resgatar da sua aliança, uma aliança inquebrável. Para os judeus, esperar o Messias era esperar um Messias vitorioso. Uma execução por crucificação era a mais vergonhosa e terrível coisa que alguém poderia ser submetido, e para eles isso era terrível. O costume de utilizar cruzes em execução era antigo, vindo da Pérsia e trazido ali para a região da Judéia pelos gregos e romanos. Os condenados à morte na cruz normalmente eram escravos, ladrões, os piores criminosos da época, ficavam ali expostos para a sua vergonha. Aqueles também que eram culpados de incitar revolta contra o Estado, se levantar contra o governo vigente, também eram executados através da cruz. E Jesus foi tido como um destes. Jesus foi humilhado, espancado. Quando ele está diante de Herodes, ele é ridicularizado.
É você mesmo o rei dos judeus? Como eu gostaria de conhecer esse Jesus. Então é você o Jesus? Faça um milagre para mim. Mas nem de longe nós podemos imaginar o que estava a vir ainda em Cristo e sobre ele, o servo sofredor. A cruz aparece somente no Novo Testamento, meus irmãos. No Antigo Testamento, a execução não era feita por meio de crucificação, mas era por meio de apedrejamento. Inclusive, nós vamos ver algumas sinalizações na lei, como juízo para com aqueles que cometessem algum delito. Mas o corpo do condenado era pendurado sobre um madeiro, uma árvore ou uma estaca, para servir de advertência às pessoas. E esse ato era considerado extremamente vergonhoso e identificado como uma marca de maldição. Aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Deuteronômio 21, 22 e 23 vai dizer. E é por isso que o apóstolo Paulo, tomando-se dessa situação, interpretando o texto de Deuteronômio, vai falar sobre Cristo, como ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13 vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O preço era nosso, o preço era seu, era meu. O preço do pecado deveria ser pago por nós, mas Jesus assume essa maldição que estava sobre o homem, e ele se faz maldição, ele paga o preço que era nosso. Filipenses 2:5, Paulo vai dizer à igreja de Filipos: olha, seja a atitude de vocês a mesma que teve em Cristo Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, e não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele se esvazia de si mesmo, ele se torna servo, torna-se semelhante aos homens, e sendo encontrado nessa forma humana, ele se humilha a si mesmo, e foi obediente até a morte, e uma morte de cruz. Ele se entrega à cruz, ele deixa o seu trono, ele vem como forma de homem, em forma de um homem, ele toma forma de homem, uma forma que para ele era humilhante, ele era o Deus Filho, desde o princípio de todas as coisas, criando o mundo, o Deus Trino, Todo-Poderoso, mas ele toma forma de homem, para morrer, sendo obediente, para morrer na cruz. E é na cruz, queridos, que Deus, ele vai deferir o golpe mortal no pecado e rebelião do homem. Nós vamos ver Paulo dizendo isso à igreja de Corinto na sua primeira carta. E quando esse corpo corruptível, capítulo 15, verso 54, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Na cruz, Jesus vence a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes, constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, como o trabalho de Cristo na cruz não foi vão. Aquele que era acusado e tinha como fim a cruz, era obrigado a carregar a viga horizontal da sua própria cruz. Nós vamos ver que Jesus tropeça sob o peso da viga, e Simão Cirineu, é obrigado a ajudá-lo a carregar. Ele é o servo sofredor, obediente, não usurpando ser como Deus, mas obediente, se tornando homem, para morrer por cada um de nós. Isaías 53, e eu vou pedir que os irmãos leiam comigo, Isaías 53. Abra sua Bíblia.
Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação, o profeta dizendo, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Era o que aconteceu com Cristo nos momentos antecedentes à cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo que aconteceu com Cristo, nós fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu sua boca. Durante os momentos ali de interrogatório, Jesus tantas vezes permaneceu calado. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e em sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto penoso do seu trabalho, de sua alma, e vai ficar satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Transgressores estes, eu, você. Cristo derramou sua alma na morte por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida. Foi levado até o Gólgota, o lugar da caveira. Às 9h da manhã foi pregado pelos seus pulsos e seus pés na cruz, fixada entre dois homens. Clamou ao Senhor dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Pregaram sobre sua cabeça um pedaço de madeira, zombando dele, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os líderes religiosos zombavam dele e o insultavam: Salva-te a ti, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Desce da cruz. Mas Jesus não podia descer da cruz, porque a cruz era a sua missão. Pagar o preço era o seu desejo. Erguer a sua igreja, o seu corpo espiritual, era aquilo que o movia. Um dos criminosos, irmãos, que estavam ali ao redor, e nós sabemos disso, diz a Jesus: olha, nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas você não fez mal algum. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. E aquele homem demonstra fé em Jesus. E Jesus, reconhecendo essa fé, e sabendo que de fato esse homem herdaria também o seu reino, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. As trevas começam a cobrir toda a terra, e Jesus brada em agonia: meu Deus, por que me abandonaste? E aquele a quem Jesus chamava de Pai, agora precisaria virar as costas para o seu filho
E Jesus diz: Senhor, meu Deus, onde estás? Por que me abandonaste? E com alta voz, já em agonia, ele diz: está consumado, está feito, é o que deve ser feito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre, ele se entrega, realizando a vontade de Deus. A obra que estava em suas mãos é concluída. Ainda assim, um centurião, vendo o que acontece, depois de ter visto tantas outras crucificações, tantos outros momentos, ele vê como Jesus morre, ouve as suas palavras e deixa escapar: certamente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. O véu se rasga no lugar santíssimo das câmaras externas, dando visão às câmaras externas. Não há mais nada que nos possa separar de Deus. O preço está pago. A aliança está ofertada. E aqueles que a recebem têm paz e comunhão com Deus para toda a eternidade. Querido, a cruz para o que crê. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, vai dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O homem, na sua estupidez, olha para a cruz e vê na cruz um absurdo. Não vou adorar um Deus crucificado, um Deus que foi parar numa cruz, como aqueles judeus viam Jesus, zombavam dele e perguntavam por que não desce daí. Não haviam entendido tudo aquilo que os profetas haviam dito a respeito do Messias, não haviam entendido, tinham corações duros. A cruz era o lugar onde todos os que se rebelavam contra o governo eram colocados. Muitos falsos messias, falsos profetas haviam morrido ali. Mas quando Cristo morre, um ato poderoso de Deus é estabelecido. Os propósitos salvíficos de Deus na história, a cruz apontando para essa realidade de expiação substitutiva de Deus, que o Filho de Deus realizou para redimir o seu povo, reconciliar o seu povo, o povo pecador com Deus. Deus age para realizar salvação, Ele vence a batalha, Ele morre por toda a criação, Ele carrega o juízo de Deus sobre a criação que se tornou corrompida. A cruz representa a vitória suprema do reino de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro, se entrega na cruz. Ele se humilha na cruz. Em obediência, Ele se entrega. Ele não desiste. Seja feita a tua vontade, não a minha. Está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo realiza a obra dos séculos na cruz, em obediência a Deus. Diante da realidade da cruz, querido, qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua decisão? Diante do que Jesus fez na cruz, qual vai ser a sua postura? E quero aqui apresentar 3 possibilidades para que você pense, reflita. Diante da realidade da cruz, crer ou ser soberbo. O soberbo se acha superior e melhor que os demais. Os fariseus achavam-se melhor, os mestres da lei achavam-se melhor, aqueles líderes religiosos se achavam melhores e mais sabedores das coisas a respeito de Deus, mas não reconheceram Jesus quando este veio, porque os seus corações eram repletos de soberba. A cruz revelava o orgulho do coração daqueles homens, porque o soberbo não aceitaria a cruz. O soberbo se acha melhor que ela. Acha a morte de cruz humilhante demais para um Deus que poderia salvá-lo. O soberbo sabe a situação do seu próprio coração. E talvez nessa noite, querido, você assiste e participa conosco e o seu coração é soberbo. O seu coração é orgulhoso. Você depende de você mesmo para as coisas. E se você não crer na cruz, a sua soberba será a sua ruína.
A sua dependência de si mesmo será a sua ruína, porque nós só conseguimos chegar diante da cruz e permitir que a salvação em Cristo alcance o nosso coração se nós nos prostrarmos diante de Jesus, prostrarmos-nos diante da cruz de Cristo. Querido, a cruz nos une a Cristo e a soberba nos leva para os nossos próprios caminhos solitários. Se você não corrigir o problema da sua vaidade, a sua vaidade vai te levar à destruição eterna. Corrija nessa noite, aceite o sacrifício de Jesus na cruz pelo seu pecado da soberba e por todos os outros pecados que você venha cometer e já tenha cometido. Não permita-se soberbo não receber o perdão de Cristo, porque o soberbo vai dizer: eu não preciso que ninguém me perdoe. As minhas obras, o que eu faço, o que eu sou muito bom. Eu tenho um coração muito bom, eu faço coisas boas. Suas próprias ações são reflexo da sua soberba. As suas próprias ditas boas ações aos seus olhos revelam seu orgulho e a sua soberba. Por isso o soberbo não permite aceitar o perdão oferecido por Cristo Jesus. Queridos, nós somos terríveis pecadores. E nós precisamos deixar que a cruz nos coloque no nosso devido lugar, que é um lugar de submissão, um lugar de crer que somente na cruz de Jesus, somente submetidos a Cristo Jesus, nós temos salvação. Somente porque Cristo nos resgatou, porque Ele decidiu nos amar primeiro, é que nós podemos amá-lo. Por isso, desça desse lugar de soberba e se ajoelhe diante da cruz, em humildade. Queridos, talvez, diante da cruz, a sua postura tem sido de rebeldia. E diante da cruz você precisa decidir submeter-se ou rebelar-se. A rebeldia é objeção, é oposição, é insubordinação, é não se colocar sob o comando de ninguém ou nada. O rebelde não aceita ordens, o rebelde não aceita direcionamentos, o rebelde advoga por si mesmo e caminha nas suas próprias vontades, no seu próprio caminho, estabelece a sua própria rota. O rebelde segue o exemplo do rebelde maior deste mundo, Satanás, que iniciou a rebelião contra Deus e levou o homem a também desobedecer as orientações de Deus. O rebelde não crê que existe um Deus que o direciona. Ele é incrédulo às orientações de Deus. E a incredulidade foi o pecado original. Deus deixou claro para Adão e Eva: não comam do fruto. Mas sugestionados por Satanás, eles são incrédulos àquilo que o Senhor havia ordenado que fizessem. Queridos, diante da cruz, a rebeldia nos faz não acreditar nas promessas e no cuidado do Pai. Assim como um filho rebelde na sua casa, talvez você é pai e é mãe, e você vê a rebeldia do seu filho, não querendo entender, aceitar, desejar as orientações suas, como pai zeloso, como mãe zelosa. Tantos pais, tantas famílias, vendo os filhos se tornarem rebeldes, abrindo mão das suas orientações, do seu desejo de cuidado. Assim somos nós, muitas vezes, diante de Cristo Jesus e do seu sacrifício, desejamos fazer por nós mesmos. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Quem faz feitiçaria, os feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Os feiticeiros se envolvem com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência dos demônios, se abre à influência do Deus desse mundo. E só existem dois lados: quem não se sujeita a Deus e se sujeita ao diabo, o líder de toda a rebelião contra Deus, ou quem se submete à cruz de Jesus e está disposto a carregar sua cruz todos os dias, até que o Senhor Jesus venha. A cruz exige fé no Messias, e o rebelde não aceita o caminho revelado pela cruz. O rebelde não faz a oração como Jesus fez: faça a tua vontade na minha vida. O rebelde deseja andar por si só. E a terceira e última colocação que quero deixar, que precisamos pensar quando estamos diante da realidade da cruz, sobre a nossa postura e a nossa decisão.
aceitar a loucura divina ou permanecer com a sabedoria humana. Para os gregos, a cruz era uma tolice, porque eles enfatizavam a sabedoria. Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto. Eles escarneciam da cruz. Mas Paulo pergunta: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Talvez na sua arrogância você se acha sábio demais, importante demais, grande demais, para reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Mas, querido, eu quero te dizer que os seus planos, os nossos planos, não nos podem salvar. Guardar dinheiro, ter riquezas, ter diplomas, ter fama, ter sucesso, isso não pode te salvar. Suas ideias não podem te salvar. Sua criatividade, seus pensamentos não podem te salvar. Nossa ciência não pode nos salvar nesse tempo que vivemos. Vivemos um tempo onde a ciência tem sido colocada como o único Deus capaz de salvar. Não. Submetida à vontade do único Deus verdadeiro, ela pode salvar. Nossas filosofias, nossos achismos, nossas frases medíocres de internet, nossas opiniões, youtubers, nada disso pode nos salvar. E que mundo pequeno e mesquinho que acha que essas coisas podem o salvar. Queridos, Deus recebe o tolo, o fraco, o humilde, o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade de graça. Precisamos olhar para a cruz do ponto de vista de Deus e não do nosso. Entender a loucura divina da cruz, fazendo oposição à estupidez e à pequenez da sabedoria humana. Nessa noite, queridos, celebramos a cruz de Jesus. Ele levou sobre si, Ele carregou a sua cruz, Ele foi obediente até a morte de cruz. E nós precisamos, diante da cruz, nos posicionarmos, nos submetermos ao Rei, o servo sofredor, que agora é Rei e Senhor, que é Rei e quer governar os nossos corações. Jesus é para você redenção, porque foi Ele quem pagou o preço, para que você e eu fosse salvo, e é Ele quem virá em glória para levar você para a casa do Pai, onde reinaremos com Ele para sempre. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Pai, somos teus filhos, porque mediante a cruz de Jesus temos liberdade. Sacrifício esse humilhante, mas sacrifício esse que nos traz a possibilidade de nos entregarmos ao Senhor novamente. Reina nos nossos corações, Senhor. Reina nos nossos corações. Nunca houve amor assim. Prostramo-nos diante da cruz. Tu és o nosso Salvador, Jesus. E nós cremos no que o Senhor está fazendo no mundo nesses dias, que é arrancar a soberba, a sabedoria humana, o orgulho do coração do homem, para que nós possamos perceber e olhar para a cruz, olharmos para Ti, Jesus, olharmos para o Senhor. Ajuda-nos. É a oração que deixo em nome de Jesus diante de Ti. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.
e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oi,